Muita paz a todos. Meu nome é Ana Maria e hoje me cabe a responsabilidade e a alegria da condução do Evangelho. Então vamos dar início a esses minutos de reflexão com uma prece. Vamos elevar uma prece a Deus de profundo agradecimento. A esse Pai de misericórdia infinita, todo justiça e bondade, a esse Mestre de nossas almas, amoroso irmão maior, caminho e verdade e vida para todos nós, por nos conceder mais esses minutos de luz, em que podemos, Senhor, nos aconchegar em Teu regaço de amor e assim sentir essas energias de paz e de luz. A paz que só o Senhor pode nos dar. Tendo a certeza do Teu amparo e da Tua presença, Senhor, te rogamos, dai-nos força para que deixemos tudo mais de lado, para que a nossa mente esteja aqui, junto a Ti, no aprendizado sublime. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, nós nos reunimos e hoje nós temos o obsidiado de Guedara. Sabemos que Jesus, todas as vezes em que ia a qualquer lugar, era recebido com carinho, com exaltações de alegria, porque ali ele trazia não apenas a palavra, mas algo que para a época era muito importante, que era a cura física, que era algo tão diferenciado. Não existia o avanço na medicina, obviamente, então, quando Jesus chegava, oferecia a palavra, o alimento para o espírito e depois a cura, ele juntava as duas coisas. E as pessoas que o seguiam, nós sabemos, eram extremamente necessitados. Eram pessoas que precisavam de muito carinho. Como nós já comentamos em outras vezes, naquela época havia uma grande discriminação. Então as pessoas, seja pelo pouco, seja pelo muito, eram colocadas de lado. E aí, Jesus, junto com seus discípulos, toma a decisão de ir até Guedara. Nós temos o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, ele era extremamente extenso, a perder de vista. Então, à beira desse lago, se criaram várias comunidades. E como nós já sabemos, eles meio que não se entendiam entre si. Um discriminava o outro. E em Guedara, nós vamos encontrar uma comunidade que vivia da criação de porcos. Então, Jesus resolve ir até lá, levar a sua palavra. E aí, quando ele chega e desce da barca, próximo ao cemitério. Esse cemitério tinha várias covas abertas no chão e lá vivia um homem. E aí nós vamos falar um pouquinho dele. Ele já nem lembrava mais quem ele era. Desde muito cedo, ele começou a levar uma vida dissoluta. E obviamente nós sabemos que nós temos as nossas inclinações. Então, dependendo da inclinação, ela é potencializada através das aproximações espirituais. E como todos nós, ele também tinha os seus compromissos pretéritos. Então, ele era uma criatura em extremo sofrimento, já vivendo um processo de subjugação. Obviamente, ele não conseguia mais reagir. Tal era a fúria com que ele era envolvido. E aí, desde cedo, ele já começando a se envolver nos prazeres mais escusos, e assim ele foi
crescendo e esses desatinos piorando. Ele começou a ter surtos extremamente violentos, extremamente horríveis, o que fazia sua família ficar receosa e também envergonhada daquele filho, daquele primo, daquele irmão que não tinha jeito. Amarravam-no para que ele não fizesse as loucuras, mas não tinha jeito. Ele acabava se soltando. Então vamos encontrá-lo em plena juventude, sem perspectiva nenhuma, porque ele não conseguia mais reagir e ele sabia que tinha alguma coisa muito errada com ele. Ele só sabia que, vez ou outra, ele era arrebatado de tal maneira. Ele pressentia quando chegavam aquelas sensações e pressentia, apavorado, que ele ia perder completamente a razão. E aí ele perdia a razão. Durante muito tempo, passava por um tipo de um desmaio. Quando ele acordava, ele estava nu, geralmente coberto em sangue, com a boca com gosto de sangue e todo machucado. E aí vinha aquela sensação da prostração. Tal era a forma com que ele foi abalroado. Então, quando Jesus desceu da barca, ele estava no cemitério, porque lá era a sua morada. E ninguém se atrevia a ir lá, porque todos tinham muito medo dele na vila. E então ele estava lá. Naquele dia, ele acordara com uma sensação muito diferente. Uma sensação estranha, misturada com a sensação do medo. Uma sensação que ele ainda não conhecia. E aí, de repente, quando ele acorda, ele começa a sentir que está se aproximando aquela sensação que vai tirá-lo a razão. E ele se vê envolvido e perde a consciência. E de repente, ele começa a ver uma luz. Uma luz que vai crescendo diante dele. E aí, ele vê diante dele, talvez a criatura mais bela que ele já havia visto. Um homem com um rosto muito sereno. E ele olha para esse homem e fica impressionado, porque naquela hora ele sentiu que ele estava livre daquele momento. Que ele não viveria mais essa sensação do desespero de perder a própria consciência. Então ele olha e se ajoelha diante do homem e diz: Senhor, permitas que eu te siga, porque tu foste o único que te apiedaste de mim. Jesus então olha e lhe diz: vá e não peques mais. Ainda não. Volta para a tua aldeia e mostra a eles quantas maravilhas Deus fez em você. E ele se levantou e retornou para a aldeia. Bom, ao chegar à aldeia, gritando as maravilhas e dizendo que estava livre finalmente, as pessoas se assustaram. Afinal, ele era o louco do local. Mas ele vai bradando, vai buscar sua família. Só que foram anos de muitos problemas. E aí, a família dele, obviamente, fica receosa de acolhê-lo, assim como as pessoas no local. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que as pessoas não acreditaram nele. Não acreditaram que o homem havia salvado. Logo atrás dele chegou outro, que veio dizendo que um estranho que havia descido da barca havia conseguido jogar toda a vara de porcos dentro do mar. E eles vieram correndo. Sem se importar com o que havia acontecido com aquele sofredor, vieram correndo e todos eles expulsaram Jesus. E eles foram escorraçados daquele lugar. Imagina a tristeza que não foi. Naquele momento, os discípulos perceberam a situação como era.
ficaram chocados, porque até aquele momento eram recebidos com lauréis, eram recebidos para as refeições, podiam pernoitar na casa das pessoas, eram aguardados com ansiedade, e eles não ali, escorraçaram com Jesus, o expulsaram, preferiram os porcos, vamos dizer assim. E assim, Jesus retorna a Cafarnaum. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando Jesus chega no local, ele vê aquele homem sair de lá de dentro de dos buracos cavados na terra, gritando enfurecido em direção a ele. E aí, diante da sua envergadura moral, ele percebe o sofrimento daquela criatura e os verdugos que o envolviam, os obsessores que ali estavam no momento. Quando eles se aproximam dele, eles caem diante dele e Jesus não conseguem se aproximar dele, e Jesus os admoesta dizendo: vocês não deveriam estar tratando um irmão desta forma, deveriam se apiedar dele. E ele diante dele diz: que queres conosco, filho de Deus? E Jesus então lhes diz: agora está na hora de saíres daí. Quem sois vós? E eles respondem: chamam-me Legião. E Jesus então os manda sair. Diante do comando, da envergadura moral daquele momento, eles saem e é uma energia tão deletéria, e nós sabemos que os animaizinhos têm essa peculiaridade de sentir a energia nossa, do outro. Quantas vezes nós que temos um gatinho, um cachorrinho em casa, chega uma visita e aquele bichinho é tão amoroso com todo mundo, e aquela visita ele se afasta e fica só olhando de longe, não há meio de se aproximar. Então, os animais eles têm uma sensibilidade maior. E a energia era tão forte, tão deletéria, que nas narrativas dizem que entraram dentro deles. Mas, na verdade, eles ficaram assustados. Tal era a energia deletéria que aquele momento estava. E saíram espavoridos, correndo, e caíram no mar se afogando. Então a vara de porcos foi perdida ali naquele momento. E eles que viviam daquilo, nossa, ficaram desesperados. O homem veio e ainda destruiu a forma com que nós sobrevivemos, não é? E aí Amélia Rodrigues descreve lindamente que Jesus na barca foi indo em completo silêncio, assim como os discípulos. Os discípulos pensando no que havia ocorrido. Eles não tinham prestado atenção em como iria ser a jornada de colocar a boa nova ao povo. Até aquele momento eles achavam que ia dar tudo certo. Existiam os inimigos, mas o povo os acolhia. E aí em Guedara aconteceu exatamente o contrário. Então eles ficaram a pensar sobre isso. E Jesus, com o rosto entristecido, porque havia muita esperança em levar a palavra, a cura àquele pobre ser tão sofredor. E aí ela descreve que quando foi chegando a barca em Cafarnaum, e Jesus amava Cafarnaum, amava porque era um lugar onde tinham muitas pessoas sofridas. Conforme a barca foi chegando, a praia estava cheia de crianças, mulheres e tantos outros sofredores amarrados ou trazidos carregados. E conforme foi chegando, o sorriso foi aparecendo no rosto dele, porque ele amava estar entre o povo. Conforme foi descendo, Guedara ficou para trás. E ele foi recebido com alegria por todas as pessoas. O nosso querido irmão que foi liberto,
da obsessão, da subjugação tão grave, ele tentou passar a notícia para todos que aquele homem era a luz, que ele havia conseguido se livrar, que ele o ajudara. Tentou passar tudo, mas as pessoas não quiseram ouvir. Então, um dia ele simplesmente saiu dali e foi embora. Foi embora, fez a parte dele e seguiu buscar Jesus. E ele seguiu Jesus até o fim. E ele andava no meio do povo, anônimo, incógnito, ajudando e amparando os mais sofredores, porque ele sabia como era difícil sofrer e ser ignorado. Então ele serviu até o fim com alegria. Obviamente, Amélia Rodrigues conta de forma primorosa, nós dentro das nossas limitações. Mas o momento que nós estamos vivendo é para chamar a atenção a esta linda crônica de Amélia Rodrigues, não é verdade? Porque estamos sendo chamados a mudanças de sentimentos, de pensamentos, de atitudes perante a vida. Sendo chamados a valorizar coisas que antes não nos faziam diferença, não nos importavam. E estamos sendo chamados da forma mais dolorosa possível. Esse isolamento social não apenas mexe com essa convivência familiar, e nós sabemos que a convivência familiar é o primeiro cadinho da evolução. Tudo começa em nossa casa. Começa em nossa casa aqui e começa em nossa casa familiar. Esse é o primeiro passo para que nós consigamos fazer coisas maiores mais à frente. Mas primeiro temos que passar nesse teste. Passar no teste da convivência com os outros, com a diferença de sentimento, com a diferença de ideias. É muito complicado. Mas sabe também o que é muito complicado? É você conviver com você mesmo. É você aprender a se conhecer. Porque se eu fico em casa, eu tenho tempo de sobra para isso. Quando a vida anterior, né? Podemos falar anterior porque nós conscientemente sabemos que depois que nós retornarmos desse isolamento social, meio que nós vamos retornando às nossas lides, nunca mais vai ser o mesmo. Será um mundo novo, um mundo onde a solidariedade vai ter que ser a palavra de ordem. Agora não dá mais para que a gente fique indiferente a nada, porque um precisa do outro demais, e nós estamos aprendendo isso agora. Então, naquela vida, antes desta pandemia, o que acontecia? Eu ia levando meu dia a dia, era um dia atribulado, era uma coisa ou outra para fazer, então eu ia levando. Aí eu meio que fugia. Então eu entro e saio da minha casa, eu vivo do meu trabalho. Eu que sou professora, por exemplo, e todo mundo sabe, eu sento, chegava em casa, tinha muita coisa para fazer. Preparar a aula do dia seguinte, muitas vezes todo mundo ia dormir e eu ficava. Eu era a primeira que levantava e a última que ia dormir. Ou ia fazer uma coisa ou outra. Então, estava sempre, né, me mexendo. E com isso, a gente não consegue, às vezes, conviver tanto com o outro, nem com a gente. Mas agora nós somos obrigados a conviver, porque não tem jeito. Você não pode fazer do jeito que fazia antes. Então, você é obrigado à meditação. Você é obrigado a repensar a sua vida. Como que eu vou querer que seja daqui para frente? Então, a gente começa, no início era faxina, né? Limpa que limpa que limpa, destralha, tira isso, mas vai chegando um ponto que você não tem mais tanta faxina para fazer. Você limpa uma casa, tudo, mas não tem tanto. E aí começam a aparecer outras coisas. É nesta hora que a gente tem que ter a coragem de parar e se olhar e se perguntar:
O que eu quero para mim no futuro? Qual é a valorização? O que eu valorizo mais? A vida material é extremamente importante também, porque quando nós reencarnamos, nós viemos passar pela prova, pelo teste, de repente, de tantas coisas que nós já aprendemos, nós sabemos disso. Mas ela nunca deve ser colocada como prioridade, porque a prioridade é você trabalhar os bens imperecíveis do espírito, os nossos sentimentos, mudar as nossas posturas perante as coisas, trabalharmos mais a caridade moral, a caridade do silêncio, a caridade da amizade, a caridade do aconchego, a caridade do desprendimento, pararmos de dizer isto ou aquilo é meu. E às vezes não precisa nem ser aquele material, o meu carro, a minha casa. Pode ser outro desprendimento, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, a minha família. Às vezes a gente fala assim e aquilo se torna uma coisa assim de tanto apego que a gente acaba sofrendo muito mais. Então, agora é a hora de trabalhar esse desprendimento. Nos lembrarmos da transitoriedade da vida, perdão. A transitoriedade significa que tudo tem começo, tem meio e tem fim no mundo aqui dos encarnados. E que nós estamos em aprendizado. E que devemos aproveitar cada dia que nos é concedido. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos colocou esse instrumento maravilhoso, como esse que nós estamos usando agora. Então conseguimos nos comunicar, conseguimos fazer uma palestra, conseguimos ter uma conversa fraterna com alguém se ela precisar. Continuamos a viver. Já imaginou se fosse há 50, 60 anos atrás, como é que seria isso? Como seria essa situação? Uma pandemia, um isolamento social total. Hoje, nós temos instrumentos para vivenciar esse isolamento. Então, dentro da nossa família, eu não posso, por exemplo, visitar uma tia que eu tenho já mais distante, não posso vê-la constantemente, mas eu sei que ela mora em outra cidade, mora aqui na Praia Grande, mas se ela precisar, eu saio daqui e levo alguma coisa para ela. E ela consegue se comunicar comigo, nós temos uma interação. E isso é maravilhoso. Viu só? E nós temos que trabalhar isso aqui dentro de nós. Começar a trabalhar esses bons pensamentos. Porque é isso que Deus quer também. Ele quer ânimo da gente. E nos lembrar que dentro de nós temos um vigor muito grande. Nós temos esse potencial de amor, de coragem, de ânimo diante da vida. Não precisamos passar pela vida sentindo um sofrimento atroz. Não precisamos passar por esse momento achando que é o pior momento. Nós estamos passando por um processo evolutivo. Nós escolhemos esse trâmite. Conseguimos chegar até aqui. Então agora é a hora de tomar o nosso arado, como dizia Jesus, e não olhar mais para trás. Tomar o arado é abraçar realmente a lei do amor, trabalhar em prol do infinito bem, trabalhar o respeito ao próximo, trabalhar o excesso de comentários que às vezes nós fazemos. Tantas coisas acontecendo e a gente ainda ouve tantas pessoas tão agastadas, mesmo dentro dos nossos lares. Então que trabalhemos mais a prece, mais o silêncio, mais a dedicação a Deus. E assim, quando nós voltarmos, nós vamos olhar para o nosso planeta
e pensar, muito mais do que ser brasileiro, português, uruguaio, argentino, americano, italiano, nós vamos ter que aprender que nós somos filhos do nosso planeta Terra. Nós vivemos no planeta Terra, nós somos cristãos, servidores do infinito bem. E isto é algo sem fronteiras. Nós somos irmãos e vamos precisar nos unir com essa força interior de cada um de nós e aprender a dividir as coisas. Porque se nós quisermos passar da melhor forma, depois de tudo isso, a solidariedade vai ter que ser a palavra de ordem, que já está começando agora, mas nós vamos ter que trabalhar muito mais. Um ajudando o outro, o excesso de um servindo para o outro. Para que assim a gente possa fazer parte dessa grande mudança e participar dessa terra feita de amor que está chegando até nós. Onde vamos ser conhecidos não pelo que temos, mas pelo que somos. Vamos ser conhecidos pela nossa envergadura moral. A cada um segundo suas obras. Aquele que amar mais sempre vai ser mais feliz. Não aquele que tem mais. E hoje nós estamos vendo muito isso, né? Hoje, quem tem mais, muitas vezes está sofrendo muito. Quem tem menos também sofre. Mas quem tem mais também está passando por um momento muito complicado. Então, vamos nos unir com um pouco mais de amor, nas preces, no ânimo, na coragem, tendo a certeza que nós estamos sempre amparados por Deus. Nós não estamos desgovernados. Temos um mundo espiritual e o carinho dele que nos envolve e nos acolhe. Que nos lembremos do nosso evangelho no lar, que nos lembremos dos bons pensamentos todos os dias, que nos lembremos de observar, que tenhamos olhos de ver tudo que Deus nos concede e elevar uma prece para tantos que neste momento não têm nada. Que Deus nos ampare e nos guarde hoje e sempre. Vamos fazer a nossa prece então? Agradecidos, Senhor, por mais esses minutos junto a Ti. Obrigado por nos envolver em carinho, em paz. Dai-nos força, Senhor, para seguir em frente, fazendo o nosso melhor. Ampara nosso coração, que ainda é inconstante, para que nós consigamos servir plenamente a Ti, dentro do nosso mundo interior, dentro daquilo que nós podemos fazer. Amoroso Mestre Jesus, muito obrigado pelo carinho e pela paciência de sempre, pelas lições inestimáveis que nos concede. Envolve-nos nesse momento em luz e paz. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência dos vossos ouvidos. Muita paz. Deus abençoe a todos nós.